Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver assistindo, o Algo a Mais está chegando com algo a mais para você. E hoje estou aqui com o privilégio de poder conversar, né? Porque para mim vai ser uma conversa, né, Márcio? Conversar com o secretário de Comunicação Social aqui do município de Toledo, Márcio Pimentel, meu colega de trabalho como jornalista, mas também já foi meu chefe durante muito tempo, já foi editor-chefe desse jornal por muito, pouco tempo, né? Não, pouco tempo. Não vamos falar muito, senão a gente fica parecendo... Já dividimos bancada de programa, já fizemos programa juntos aqui e é muito bom recebê-lo aqui no nosso jornal, como agora secretário, né? Uma conversa diferente, não é mesmo, Márcio? É verdade. Oi, Bruna. Beleza? Tudo certo? Oi, Marcelo, né? Enfim, todo mundo, né? Aqui eu estou em casa, né? Alguns anos dedicados aqui. A gente sabe, né? Mas o que a gente... tem feito uma rodada com os secretários para trazer um pouco de informação a respeito do trabalho que a prefeitura tem feito diante ao município e também aproximar a população um pouco dessa questão. Parece que fica no limpo, assim, ninguém toca, ninguém vê. E os secretários, a gente tem observado que eles estão mais na ativa, mais próximo da população e também mais preocupados aí com determinados programas que vocês estão implantando, como Prefeitura na Rua, estão colocando os secretários mais à frente para ouvir a população e trazer essas demandas novas para dentro da prefeitura. Como é que funciona, então, a Secretaria de Comunicação? Né? Que é uma secretaria que agora, novamente, foi instalada, né? Primeiro, né, Bruna, agradecer o espaço, né, que vocês aqui sempre têm nos dado e a importância desse trabalho, né, de ouvir todos os secretários, vereadores também, né? A gente tem acompanhado aí, né? Independente de paixões partidárias, como eu brinco, né? Eu vejo que a recriação da secretaria, né? Uma determinação do prefeito Mário Costenaro, ainda quando ele era pré-candidato, né? A gente participou da discussão, da elaboração do plano de governo do prefeito Mário, e em relação à comunicação foi um pedido assim que a maioria dos profissionais do setor colocou para o então candidato, né, pré-candidato, que era uma urgência na recriação da secretaria por entender que a decisão de atrelar o gabinete na gestão passada, de uma certa maneira, enfraqueceu o nosso setor como um todo, né? Não estou só falando do Jornal do Oeste, ou desse ou daquele veículo, mas enfraqueceu todos os profissionais de uma certa maneira. Porque quando você toma uma decisão de colocar a comunicação atrelada ao gabinete, você personifica demais a comunicação do município, porque são coisas completamente diferentes, a comunicação institucional do município e a comunicação do agente público, do prefeito, ou do vice, do secretário, enfim. Né? Então, são coisas muito distintas que elas têm que caminhar bem separadas, né? E a população precisa ter essa percepção. E quando você coloca a comunicação junto do gabinete, parece que misturam as duas coisas. Então, eu vejo que essa recriação de uma certa maneira, a valorização do profissional de comunicação que tanto contribuiu, né? E contribui para a solidificação, para a consolidação do nome de Toledo dentro do cenário estadual e até nacional. Porque não adianta só as coisas acontecerem se ninguém ficar sabendo, né? Eu sempre uso o exemplo do ovo da galinha e da pata, né? Então, assim, por que a gente come ovo de galinha e não come ovo de pata, que é muito mais nutritivo, maior, mais saboroso? Porque a galinha cacareja e a gente vai lá e cata o ovo, né? E a pata senta em cima até nascer os patinhos. Então, nesse sentido, eu vejo que a gente também teve que mudar pensamento em relação ao trabalho que era feito na comunicação na gestão passada, que era um trabalho muito bom na questão de rede social, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, eu falo, é uma constatação, são visões diferentes de comunicação, porque no nosso setor não existe fórmula mágica, né? Nem sempre 1 mais 1 é 2, não tem aquilo que é certo ou errado, são visões diferentes de comunicação. E isso é legal e, ao mesmo tempo, é um problema na nossa área, né? Cada dia é uma coisa nova, né? É uma coisa nova. Então, assim, a gente tem procurado
refazer essa comunicação de uma forma que ela fique mais abrangente e não tão focada na figura de uma pessoa só e não fique focada num meio só, que era mais ou menos o que acontecia até a gestão passada, que se focou muito em rede social e aí meio se deixou de lado um pouco essa relação com os veículos mais tradicionais, né, digamos assim, e muito focado na figura do prefeito. Então, hoje, até por determinação do próprio prefeito Marco Ostenaro, a gente tem essa preocupação de mostrar à prefeitura as ações como um todo e trabalhar, eu chamo de comunicação 360 ou comunicação omnichannel, né, em vários canais e tal, que é você atender os vários públicos. Tem gente que está nos assistindo agora no YouTube, na rede social, tem gente que vai ler isso no jornal impresso, tem gente que só acessa Instagram, só acessa Facebook, mas tem quem escute rádio, tem quem veja TV, tem quem acesse portais, né? Enfim, quem vê as revistas, etc. Então, você tem que pensar pensando em comunicação do município, da grandeza, da importância que é Toledo, você tem que pensar essa comunicação de uma forma muito mais ampla e capilar, que a informação chegue na maior parte das pessoas da forma como for. Então, é isso que a gente vem tentando fazer desde que a secretaria... desde o início, né, desde janeiro, ainda como departamento, e desde a metade de abril ali em diante, aí já como secretaria. A comunicação, como você falou, não dá para achar que a forma A é a única que vai chegar até a população. A gente vê aqui no Jornal do Oeste, você passou por essa transição aqui dentro, de sair de uma forma de comunicação, que era o jornal impresso, de repente para site, daí de repente para rede social. Ali dentro, essa forma de visualização com a prefeitura e seus órgãos institucionais, as secretarias, de uma forma ampla e generalizada, para que toda a população tenha acesso à informação, você já tem observado que faz uma diferença? Vocês já conseguem... porque vocês andam bastante, né? A gente vê que o prefeito anda bastante, você está sempre junto, por isso que eu estou falando vocês. Já conseguem observar uma diferença desse começo do ano, que ainda era no formato padronizado, para agora? Bastante, né, Bruno? A gente sempre comenta sobre isso. O prefeito faz reuniões todas as segundas-feiras e ele procura sempre trazer uma reflexão, né? E uma das reflexões que a gente vem conversando muito é essa mudança, né? Nós apanhamos igual cachorro sem dono no começo, né? Principalmente a comunicação, assim. A gente errou muito também no começo, né? Tem que fazer um meia-culpa aqui, né? Até pelo próprio sistema de aprendizado mesmo, né? Igual eu nunca estive num cargo público, né? Quer dizer, estive, mas isso lá em Cascavel, 1900, lá vai bolinha. Que eram situações completamente diferentes de você pegar um governo... eu fui diretor, depois secretário de comunicação em Cascavel, na época do Salazar Barreiros, que era um governo que estava em final de governo e que tinha perdido uma eleição. Para um governo que está começando... 20 e tantos anos, quase 30 anos depois, não existia rede social lá, né, quando eu fui secretário e tal. Então, a comunicação também mudou nesse período, né, ela se acelerou, e a gente apanhou muito. O governo, como um todo, apanhou demais no começo, né? Por uma certa... apanha mesmo, tudo que é lado, de cima, de baixo, do lado, de trás, você mas, não sabe assim, nem de onde está vindo. Por uma certa circunstância que não me compete aqui, tem pessoas muito mais avaliadas, né, com maior poder de decisão para avaliar isso. Mas, enfim, a gente apanhou muito como governo, como gestão. E é natural, né? Eu falo assim, o poder público, ele naturalmente ele bombardeado. É bombardeado. Mas na parte de comunicação, a gente também foi percebendo isso, que algumas ações que nós cometemos, algumas falhas, a gente foi ajustando e tal, e ela foi se acentuando, né, e foi se solidificando e foi dando certo. Que é o que eu falo assim, nem sempre quando você apanha, está tudo errado, e nem sempre quando você é elogiado, está tudo certo, né? Todos os momentos são importantes para você analisar e fazer pequenas correções, e é o que a gente tem procurado fazer. Seguindo, claro, a diretriz que o prefeito quer, né?
e o prefeito Mário Costanaro é muito claro na diretriz que ele quer um governo para as pessoas. Quando ele fala que Toledo somos todos nós, ele não fala só da boca para fora. E isso tem que transparecer no seu governo, e é isso que a gente tenta fazer. E a gente tem percebido muito isso no dia a dia, como você falou, das pessoas perceberem esse andar pela cidade, né? Que era uma coisa que fala, o Mário não sai do gabinete, né? O Mário não visita pobre, o Mário não sei o quê, né? Tentando colar no prefeito uma imagem que não é a real, né? Mas que naquele momento talvez transparecesse isso. E aí a gente, claro, né? Quando a pancada vem, a gente tem que ter a humildade de reconhecer o que está errado, e fazer as correções, como eu disse. Então, a gente procura ouvir, né? Filtrar muitas coisas também, porque, às vezes, tem pessoas que fazem uma crítica porque não gostam de você, ou porque sentem inveja do cargo que você ocupa, ou porque eles acham que deveriam estar no seu lugar, ou porque eles acham que sabem mais do que você. Ou porque acham que o prefeito não tinha que ser aquele. Isso, enfim. Sempre tem. Então, você tem que filtrar isso um pouco, né? Ter a inteligência emocional de saber filtrar, de ter a paciência, que é uma coisa que, imagina eu falando em paciência, né? Mas de ter a paciência necessária de absorver aquilo e respirar e ter as suas próprias convicções. E manter-se fiéis a elas, mas também ter a humildade de reconhecer que essa minha convicção me serviu para chegar até aqui, mas ela não vai me levar daqui por diante, então eu tenho que arrumar. E foi isso que a gente procurou fazer na comunicação da prefeitura e do prefeito. E eu entendo que hoje as pessoas começaram a entender melhor essa forma do prefeito, que o prefeito Mário Costanaro, ele não é digital influencer, ele não é midiático, ele não é um cara que vai sair fazendo dancinha do TikTok, arrumando cabelinho. Ele não é assim. E a gente também não quer vender isso, porque não é real, entende? Então, a nossa comunicação, ela vende aquilo que o prefeito é. A gente vende a gestão da forma como ela é. O prefeito é um cara sério, responsável, ético, transparente, e ele quer que a gestão seja dessa forma. E é isso que nós estamos fazendo. Legal que você falou agora de estar conseguindo olhar para todas as formas de comunicação. Isso, para vocês, é algo que você acha que vai conseguir ir sustentando uma base e mostrando a importância? Porque, como você disse, quando se dá muita vazão e muita importância para um tipo de mídia só e esquece as demais, essas demais não conseguem comunicar. Você acha que você vai conseguir, aos poucos, junto com a tua equipe, ir ampliando os atendimentos para direcionando mesmo para o rádio, para o impresso, para os sites, para as mídias sociais, de uma forma, como você falou, mais comunicativo do que... comunicativo no sentido, vamos dar o exemplo, né? Dia 1º de agosto tem o evento do Cine Movimento no Copagro, né? Nesse sentido que eu me refiro ao comunicativo, não à ação, visão pública política, né? Você acha que vão conseguir, aos poucos, mostrando essa importância? Porque a gente vê aqui dentro do Jornal Impresso a necessidade de mostrar a importância de ainda ler algo que seja mais conciso. E a gente está observando estudos que falam que existem direcionamentos da comunicação que exigem que seja manual, que você pegue, que você toque. E lá dentro da comunicação, para você, não vai ser diferente. Então, fica aí essa pergunta. Você acha que cada vez mais vocês vão conseguir abranger com que todos os órgãos voltem a ter esse olhar atencioso do órgão público para com a imprensa? Bruno, assim, essa é uma preocupação que eu tinha antes de entrar, que eu fiz questão de, já de largada, mudar esse conceito, porque se criou uma cultura dentro da comunicação da prefeitura, buscando essa linha mais... Eu vou usar um termo aqui, talvez não seja o mais adequado, mas, enfim, essa linha mais fácil de trabalhar, porque quando você foca num determinado veículo apenas, ou num meio de comunicação, ou num segmento, que é a rede social,
que ela tem uma característica muito própria, uma linguagem própria, né? Fica mais fácil de você trabalhar, porque você concentra 100% da tua energia ali. Quando você diversifica, é lógico que ela se torna mais complexo o trabalho, porque você tem que atender uma série de vertentes. E o pessoal comprou essa ideia, né? Minha equipe comprou essa ideia. E a gente tem conseguido fazer isso. Não digo que é fácil, né? Até porque você mudar a cultura leva tempo, gera esforço, né, necessita dedicação. E isso te consome energia, que dentro do serviço público, às vezes, né, você tem várias outras coisas acontecendo, apagando incêndio o tempo todo. Mas o pessoal comprou a ideia. E aí, eu, enquanto gestor, né, de uma equipe, o meu papel é estar sempre relembrando que nós temos que fazer isso e é isso que vai nos manter. E eu meço muito o resultado pelos eventos que a prefeitura teve nesse período, que a nossa comunicação tem sido muito assertiva. Começa pelo Show do Trabalhador. Se a gente comparar o Show do Trabalhador do ano passado com o desse ano, em termos de público, de divulgação, de alcance, esse ano foi muito maior. Com um show bem menos midiático que foi o do Baitaca, por exemplo. Nós tivemos a edição do Toledo Rock, com o mesmo formato, com tudo. E nós tivemos, sei lá, 2, 3 vezes o público esse ano em relação ao público do ano passado. Claro que não é mais só da comunicação, né? Mas é que às vezes as pessoas falam, eu nem sabia que ia ter. Isso, né? E a gente escuta isso, podia ter sido melhor divulgado. Pô, legal, poderia mesmo, eu concordo, né? Mas, assim, dentro das condições que nós temos, a gente tem que procurar divulgar o melhor possível. E aí que eu falo que a gente, como gestor, tem que ter esse olhar. Hoje, não é de hoje, né? Há algum tempo, a gente tem sido muito demandado pelos veículos. E, claro, por que a gente tem sido demandado? Eu conversei sobre isso com a minha equipe semana passada, eu acho. Por que a gente tem sido tão demandado? Porque a gente está gerando conteúdo. Se nós estamos gerando conteúdo, é evidente que a demanda vai aumentar, né? E a gente tem conseguido ter uma boa divulgação das ações do município em função dessa relação, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista, por que eu já não posso gravar um áudio e um vídeo? Se eu já estou fazendo a entrevista, é o que vocês fazem aqui, né? Então, é muito fácil isso, só que você precisa, às vezes, ensinar. Falar, eu quero que seja dessa forma agora. Mas nunca foi feito. E o prefeito fala muito disso, né? Tá, não é porque nunca foi feito ou sempre foi feito desse jeito que eu não posso mudar. Então, ok, era assim, mas agora eu quero que seja assado. Então, a gente tem conseguido isso. Então, nós temos procurado atender cada veículo dentro da sua especificidade. Então, as rádios, a gente tem encaminhado áudio, né? Às vezes editados, às vezes não editados, mas os áudios estão lá. As próprias TVs e portais, às vezes nos pedem, vocês podem gravar uma entrevista para a gente? Grava na horizontal, grava na vertical, dependendo. Então, a gente grava e manda. E passou aquela fase do achar ruim. Eu digo para eles, cara, nós não temos que achar ruim, nós temos que achar bom. Quando pedem uma entrevista, quando estão nos dando a oportunidade de falar, nós temos que falar. Até entre os secretários isso também já mudou. Porque eles começaram a perceber que é muito melhor a gente falar do que não falar. De vir dar uma entrevista do que não vir, por mais espinhoso que seja o assunto. E né? é a possibilidade de você apresentar a sua versão. É isso. Né? Porque há necessidade de você saber os dois lados. Nós, do lado de cá, se recebermos uma denúncia, a gente vai querer saber o que o denunciado disse e o que a secretaria vai falar. Se não tiver a voz da secretaria, a gente faz o quê, né? Exato. É essa a importância. Não, né? E assim, né, Bruna? Até para a população mesmo saber, né? Porque assim, e aí entra a questão das redes sociais. Nós tivemos aí 4, 5 páginas que foram criadas na reta final ali do ano passado com um objetivo muito claro, que era denegrir a imagem do prefeito e da administração. Isso ficou muito nítido, né? Daí, às vezes, me perguntavam assim, mas nós não vamos dar uma resposta. Daí eu falei, gente, nós temos que monitorar, ver o tamanho
desse post ou desse comentário. Porque, às vezes, você quer... Eu falo assim, você tem tempo de ficar o dia inteiro em rede social respondendo? Eu não tenho. Né? Então, assim, você consegue ficar o dia inteiro respondendo? Se você conseguiu, beleza, vai lá dar a resposta. Mas a gente não tem braço para isso. Então, eu falo assim, vamos monitorar. Se começar a crescer demais a bolha, aí sim, a gente tem que ir lá estourar para... Né? E, às vezes, é uma coisa que a gente tem que dar uma importância maior do que eu... começou a acontecer... E aí que eu falo que a gente está sendo muito assertivo na comunicação do município. Pode melhorar e vai melhorar e nós estamos trabalhando para que melhore. Mas, quando você vê pessoas que não têm envolvimento político dando respostas em redes sociais, porque é onde você consegue monitorar melhor... Então, a pessoa fala assim, pô, os caras não tapam o buraco aqui. Daí tem gente que fala assim, sim, não tapa o buraco dessa rua, mas tapou em várias outras e vai chegar lá. Ou no interior, né, que a gente tem andado bastante também. Surge uma demanda, a pessoa nem mora lá naquela região, não sabe o que está acontecendo e critica. Daí vem uma pessoa lá daquela região e fala, não, filho, não é assim. A coisa está assim, assim, assim. Então, é sinal de que que as pessoas estão entendendo. Né? Claro que sempre vão ter os contras, isso é normal e ok, acho importante ter a opinião contrária para que você se mantenha vigilante, atento, né? E que você realmente busque trabalhar ainda com mais eficiência para reduzir cada vez mais esses que são contras, mas para você, principalmente, não perder aqueles que te apoiaram. Né? Eu acho que isso é o mais fundamental dentro do serviço público. Você não me esquecer do grupo que te ajudou e você dá uma resposta para a população, independente de quem seja. Né? Porque vocês lá estão trabalhando para a população. Isso. Você não está trabalhando para o crítico, você está trabalhando para a população de forma geral. Mas assim, Bruna, eu fui muito criticado no começo e por gente, eu falo, né, o fogo amigo, né? Porque eu deixei muito claro essa separação do que é o institucional do município e o que é a comunicação do prefeito. A comunicação do prefeito é dele. Ele que decide o que ele quer fazer e tal. A comunicação do município é uma coisa... E assim, que não é centrada na figura do prefeito. E o Mário Costenaro deixa muito claro isso para a gente. Fala, não sou eu que tenho que ser o protagonista o tempo todo. Né? Às vezes tem que ser um coordenador, às vezes tem que ser um diretor, às vezes tem que ser o secretário. E é o mesmo caso meu. Eu falo assim, cara, às vezes eu sou a pontinha de um iceberg, mas tem toda uma estrutura por trás. E sempre defendi isso aqui também, quando eu estava no Jornal do Oeste. Em nenhum lugar se faz nada sozinho, mas em comunicação menos ainda. Né? Às vezes tem pessoas que aparecem mais, porém você tem toda uma estrutura por trás que te dá essa condição. Igual quando você vem aqui entrevistar. Tem gente que está ali editando, que está, né, tá tirando foto, fazendo vídeo, Aí depois tem a parte impressa, tem a gráfica, tem a distribuição. Então, é uma equipe, é um conjunto, né? E às vezes você tem 1, 2 pessoas que aparecem mais, mas assim... Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Isso né? não quer dizer nada. Então, é isso que a gente tem procurado fazer, assim, dar uma visibilidade a quem é de direito. Meritocracia. Quem merece aparecer nessa questão? É o coordenador? É o coordenador. É o diretor? É o diretor. É o secretário? É o secretário. É o vice? É o prefeito, né? Falei muito do prefeito, mas o nosso vice, Lúcio Demarque, também. Então, assim, é você ter essa sensibilidade de fazer os atores aparecerem na hora certa. Eu perguntei para outros secretários, e agora o último que veio até aqui foi o Josimar Polasso, se o menino Josimar, eu perguntei, né? O menino Josimar, ele consegue olhar agora como jogador e tudo mais, quando ele era jogador. Consegue olhar agora como gestor, que a coisa anda do mesmo jeito que ele imaginava, se é diferente ou não? Vou deixar aqui a mesma pergunta para você. O menino Márcio, recém-formado, que um dia sonhou ser, de repente, um secretário de comunicação ou trabalhar com uma assessoria mais direta ali, consegue olhar hoje com o mesmo olhar de antes,
com o mesmo posicionamento de antes, ou já consegue observar que, às vezes, a crítica era desnecessária, ou agora, olhando para si mesmo, consegue lembrar das críticas que fez para tentar melhorar? Como que é o antes e agora estar aqui? Não vou dizer o depois, porque ainda não acabou. Você ainda é o secretário. Então, como que é esse olhar diferenciado? Nossa, Bruna, a pergunta, essa foi boa, hein? Primeiro, assim, que eu nunca me imaginei secretário. Eu até me emociono com isso, porque, assim, passa um filme, né? É uma pergunta que faz passar um filme na cabeça da gente, né? Mas eu nunca me imaginei secretário. Nunca. Nunca imaginei estar no posto que eu ocupo hoje, mas eu compreendo bem a grandeza do cargo que eu ocupo, a importância, a relevância que ele tem, mas lido com naturalidade em relação a isso. Não me deslumbro com o poder. Até porque eu sempre digo que eu estou no cargo, eu não sou o cargo, né? O cargo não é meu. O único que tem cargo é o prefeito e o vice, porque eles foram eleitos para isso. Os demais estão temporários, né? E eles também estão, E eles também, né? Mas eles têm o legítimo direito de estar lá, né? Nós fomos indicados. O nome já diz tudo. Você foi indicado. É um cargo de confiança, né? Então, o que eu procuro fazer é trabalhar o máximo possível para que o prefeito mantenha confiança naquilo que eu faço. Mas, respondendo a tua pergunta, assim, quando eu comecei no jornalismo, eu queria ser jornalista esportivo. Era o meu sonho de consumo, e, inclusive, comecei trabalhando como jornalista esportivo. A política, eu sempre gostei de política. Eu fui em todos os comícios das diretas já em Curitiba, na Boca Maldita. Então, eu vi discursar a Fife Domingos, Fernando Henrique, Itamar Franco, Ulisses Guimarães, o próprio Lula, Leonel Brizola, grandes nomes daquele Tancredo Neves, né? Grandes nomes daquele momento político do Brasil, e aquilo mexeu muito comigo no sentido de entender as várias correntes que nós temos, né? E entender que é através da política que a gente muda as coisas. Nós não temos condição de mudar nada a não ser via caminho da política. E aqui eu não estou dizendo que esse lado é melhor ou aquele é melhor, tal. Estou dizendo que a gente só muda as coisas através da política. E a gente só muda as coisas estando no sistema. Você não consegue mudar o sistema de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Às vezes tem que ter a pressão de fora para que o de dentro exploda e mude, né? Mas você só muda de dentro para fora, não de fora para dentro. Pelo menos não de uma forma natural, né? Então, assim, eu nunca me vi como jornalista político, né? Eu sempre me via como jornalista esportivo, queria cobrir a Olimpíada, Copa do Mundo, blá, blá, blá. Só que as coisas vão acontecendo na vida da gente e vão te levando por um caminho. E o meu caminho me trouxe até aqui. Eu vejo isso, eu fui me moldando até como editor daqui. A ânsia, às vezes, né, de você querer fazer uma crítica, pela audiência, com o tempo você vai vendo que não precisa. Você pode ser crítico sem ser ofensivo, né? Mas eu entendo que eu sou muito crítico por natureza e, às vezes, eu critico até coisas nossas lá internas, né? Que a gente precisa melhorar, e está errado isso, e está errado aquilo. Só que isso, às vezes, gera desconforto nas pessoas, né? Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil, mas também todo mundo sabe o que eu penso. Eu não mando recado igual eu brinco, né? Então, eu vejo que nesse sentido, eu não mudei. Eu continuo sendo bastante... Até esses tempos... Faz um tempo já, alguém me mandou uma mensagem assim, agora eu quero ver você aí e tal. Eu falei, olha, eu vou me manter aqui no cargo que eu estou até o momento que eu achar que eu sou útil, necessário e que as ações do governo não firam aquilo que eu defendo e que eu tenho como valores meus princípios. A partir do momento que eu entender que essa gestão ela não está mais dentro dos princípios que eu entendo serem aqueles mais corretos, eu não tenho problema nenhum em pedir para sair
Ou se o prefeito entender também que eu não sou mais útil, ele pedir para você, e tudo certo. Né? Então, isso eu não mudei. Nesse ponto, eu não mudei. Mas, com o tempo, né, você vai amadurecendo, você vai enxergando algumas coisas. Eu não digo que algumas críticas que eu fiz eu talvez não devesse ter feito, né? A forma como eu critiquei talvez pudesse ser diferente. Mas tem aquela velha máxima, né? A gente não pode se arrepender do que fez, só do que não fez. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Nada. Talvez eu fizesse de uma forma diferente. Mas, naquele momento, o meu conhecimento, a informação que eu tinha era aquilo. É o daqui para frente do Márcio que vai ser diferente. Isso. O que eu busco é isso. Entender o que eu fiz para eu moldar um Márcio diferente daqui por diante. Né? Buscar ser melhor do que eu era. Né? Porque para ser pior, então paro aqui, né? Então, não precisa, né? Não precisa, né? Eu brinco, né? Que se for para eu ficar mais chato do que eu sou, então eu quero morrer cedo. Ai, que horror! Mas é isso. É que normalmente a pessoa acha que é chata, coloca um grau de chatice à conta, né, Marcelo? Coloca um grau de chatice acima do que realmente é. Acho que para se defender daí. Eu né? acho. Não, eu já acho que eu sou chato, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? A gente incorpora um pouco isso também. Eu acho que sim. Eu acho que a gente vai vestindo. Vira um personagem. Isso, nem é tanto assim. Talvez, não, é mais. Né? Até, é mais. Olha aí, Marcelo. Não, mas eu acho que realmente é algo que a gente vai achando que a gente é e isso vai dando uma crescência na gente. E talvez não seja. Pode ser. Né? Porque senão as pessoas realmente não conseguiriam lidar com você ou com qualquer outra pessoa que se ache chato demais. Eu tenho uma... aliás, quero mandar um abraço para minha equipe, né, cara? Que tem uma equipe muito boa, assim, né? E esse talvez seja o meu grande mérito, Bruno, assim... que é saber extrair das pessoas aquilo que elas têm de melhor. Né? E quando ela soube que eu ia lá, isso ela me conta, né? A Tauana, ela fala assim, eu não vou trabalhar com esse Márcio aí. Daí, esses dias, a gente tava dando risada junto. Eu falei, você não queria trabalhar comigo? Agora tá dando risada junto comigo, né? Então, se eu fosse tão chato, talvez não fosse isso, né? Mas, enfim, tá na hora, de repente, de olhar qual que é a roupa nova que você vai usar. Pode ser. Márcio, obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. É uma conversa rápida, mas para a gente poder trazer um pouquinho de informação para a nossa população e deixar sempre o microfone aberto para todos os secretários, para o prefeito, né? Porque, como você disse, vocês estão ocupando funções públicas e a população está aí, a população é de Toledo, e ela quer ouvir uma resposta de todo o trabalho que tem sido feito, né? Tanto o eleitor quanto o não eleitor, ele vai ter o mesmo atendimento quando se torna o prefeito ou o secretário daquele município, né? Eu quero agradecer, né? Porque, assim, eu acho engraçado, né? É a minha segunda entrevista só como secretário. Dei 2 entrevistas, essa é a segunda. Porque a gente está tão envolvido, né? Que a gente, às vezes, esquece que é secretário, né? Às vezes tem um evento, daí fala assim, chama os secretários, né? Aí você vai lá e chama o secretário. Eu chamo, né? Mas assim, eu esqueço que eu sou também, né? Porque como eu falei assim, eu não me iludo com essas coisas, né? Eu sou muito na minha, assim. Eu acho que quem tem que aparecer, como eu disse, né? É o prefeito, é o vice, é a ação daquela pasta. A comunicação, ela é um meio, né? A gente é só uma secretaria meio e nós não temos que ser as estrelas do negócio. A gente tem que fazer as estrelas aparecerem. Mas né? a gente está na Constituição, né? Porque nós estamos na Constituição da forma de que todo mundo tem direito à informação. Então, a informação chega através da comunicação. Mas, assim, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui de novo, né? Se bem que eu venho aqui com frequência, né? Essa é uma coisa, assim, Bruno, só para encerrar, assim, essa é uma característica que eu implantei até antes de assumir o cargo, que é visitar os veículos. Eu tenho procurado, com a frequência que é possível, né, visitar os veículos, visitar a redação, visitar, claro, os donos, o representante comercial, mas principalmente as redações, porque eu conheço muitas das dores, por ter vivido muito tempo em redação,
E o meu trabalho lá na comunicação da Prefeitura de Toledo é facilitar a vida das redações. Então, eu tenho procurado fazer isso, tenho procurado visitar a maioria dos veículos, né? Independente de tamanho, de quantos, né? Se é grande, se é pequeno, não interessa. Eu tenho procurado visitar, atender todo mundo, porque eu vejo que a gente não pode se encastelar no cargo. Né? Uhum. Eu tenho que estar do lado da minha equipe, eu tenho que dar o suporte para eles e também dar o suporte para quem precisa, que são os veículos. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Te agradecer mais uma vez. Obrigado aí, meu malvado favorito, né? Igual eu brinco. Agora né? é ranzinza. É meu mas, ranzinza enfim, favorito. E mandar um beijo para quem manda lá em casa, né? A Larissa, a Joana, né? Que elas têm aturado aí bastante, né? É um recomeço para mim, eu tenho dito isso, né? Eu fiquei muito tempo aqui, muitos anos aqui. Então, você cria uma rotina, né? E hoje eu estou tendo que me reconstruir, isso leva tempo, isso é difícil, isso exige muito esforço, e a família, se não compreender isso, é difícil. Então, as minhas meninas lá em casa, elas de vez em quando me puxam a orelha, né? Mas elas têm tido uma compreensão acima da média, né? Para entender esse momento que eu estou vivendo. Agradecer a minha equipe de novo, né? Que sem equipe a gente não faz nada. E agradecer, claro, ao prefeito Mário Costenaro, ao vice Lúcio, pela recriação da secretaria, independente de ser eu, né? Independente do tempo que eu fique. Mas eu tenho que ser grato a eles por terem recriado a secretaria, por, como eu disse lá no início, por valorizarem um setor que é tão primordial para que a sociedade se mantenha justa e democrática. Muito bem. E que assim seja para as outras gestões, né? Porque essa divisão que a secretaria faz é importante para a nossa democracia. Né? A gente não tem o mesmo prefeito para o resto da vida, não sei se for uma ditadura. É isso. Então, é importante que a gente possa ter essa divisão. Márcio, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por pelo teu empenho, porque eu sei que a tarde está corrida e é gente importante visitando a cidade, é jogos que está começando, mas a gente está sempre aí de portas e microfone aberto para vocês lá na prefeitura. Legal. E a gente vai ficando por aqui. O Algo a Mais deixa sempre aquele gostinho de saudades, mas nem tanto, né? A gente está nas redes sociais e também no nosso site, jornaldoeste.com.br, e faça a sua assinatura para receber o jornal de terça a domingo, 3054-5465. O Algo a Mais fica por aqui. Segunda-feira a gente se encontra com mais notícia e informação para você. Um grande abraço, um bom fim de semana e até mais. Tchau, tchau.